Olá, pessoal. Sou o professor Luiz Antônio. Seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Segunda aula de função, vamos dar continuidade aos nossos exemplos envolvendo relações em funções. Exemplo 4. Relação XY pertencente ao produto cartesiano A vezes B, tal que x menos y é igual a zero. Lembrando que os elementos do conjunto A, vou escrever aqui, ó, são os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E os elementos do conjunto B são os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o elemento 9, tá bom, pessoal? Então, qual é a dinâmica para resolver esse tipo de questão? Vamos pegar a nossa expressão, que é a lei de formação, está aqui, x menos y igual a zero, e vamos isolar uma das duas variáveis. Então, vamos ficar com menos y igual a menos x. Ok, pessoal? O que eu fiz? Peguei esse x que estava de um lado positivo, mandei para o outro lado da igualdade, foi negativo. Se multiplicarmos essa igualdade aqui por menos 1, nós ficamos com y igual a x. Ou seja, nós vamos escrever os pares ordenados dessa relação, onde x é igual a y. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos escrever a nossa relação. Qual será o primeiro par ordenado? Lembrando que o x ele pertence ao conjunto A, que é o conjunto domínio, e o y ele pertence ao conjunto B, que é o conjunto contradomínio. Então, primeiro par ordenado, 0, 0. Tá aí, ó. Por que 0, 0, Luiz? Ué, eu peguei o primeiro elemento do conjunto domínio, que é o 0, tá vendo? E relacionei com o primeiro elemento do B, que é o 0. O x não tem que ser igual ao y? Tá aqui, 0, 0. Segundo, 1, 1. Terceiro par ordenado, 2, 2. Depois, 3, 3. E o último par ordenado, 4, 4. Representando agora por diagrama. Lembra dessa representação por diagrama? Conjunto A. Elementos do conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. Elementos do conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, 0 se relaciona com 0, 1 se relaciona com 1, 2, 2, 3, 3 e, finalmente, 4, 4. Está aí. Então, nós representamos por diagrama essa relação que você está vendo aqui, ó, que eu vou chamar de R4, tá bom? A pergunta é, essa relação, ela é uma função de A em B? Olha para os elementos do domínio. Olha para os elementos do domínio. Todos os elementos do domínio têm imagem e essas imagens são únicas? Sim. Cada um desses elementos aqui tem uma respectiva imagem. Portanto, essa relação ela é uma função do conjunto A para o conjunto B. Dizemos que é uma função de A em B. Agora um desafio para você, ó. Faz essa relação 5, verifica se ela é uma função de A em B. Elementos do conjunto A são os mesmos da 4, tá bom? Aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Elementos do conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 9. Tá legal, pessoal? Então, primeira coisa que você deve fazer, pegar a lei de formação. Tá aqui, ó, x mais y igual a zero. Se x mais y é igual a zero, é porque o y é igual a menos x. Ou seja, na nossa tabelinha, aqui onde a gente vai colocar x e y, tá vendo? Para todo valor que você colocar de x, para todo valor que você colocar de x, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, são os valores do conjunto A, tá bom? Você vai ter o seu simétrico aqui no y. Quando o x é 0, o y também é 0. Quando o x é 1, o y vai ser
menos 1, que é o simétrico, tá vendo aqui, ó, menos x. Quando o x é 2, o y vai ser menos 2. Quando o x é 3, o y vai ser menos 3. E quando x for 4, o y vai ser menos 4. Beleza? Bom, o que você observa é que essa relação, que eu vou chamar de relação 5, ela só vai ter um par ordenado, que será o par ordenado 0, 0, pessoal. Ué, mas por que, Luiz? Porque, veja bem, o 0 é o único elemento que eu encontrei aqui na minha tabela, tá vendo? Que pertence ao conjunto B. Olha para o conjunto B aqui, ó. O conjunto B é 0, tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, até o 9. Não tem menos 1. Tá vendo que menos 1, ó, ele não pertence ao conjunto B. Menos 2 também não pertence ao conjunto B. Menos 3 não pertence ao conjunto B. Menos 4 também não pertence ao conjunto B. Então, o único par ordenado dessa relação é o par ordenado 0, 0. Tá vendo? Luiz, vamos representar por diagrama? Sim, vamos representar por diagrama. Representando por diagrama aqui a nossa relação, ó, conjunto A, elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e conjunto B, que você já sabe, tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Então, o único par ordenado é o 0, 0. Então, está aqui, o 0 se relaciona com o 0. Essa relação é uma função de A em B? Não. Não é função de A em B. Você sabe justificar por que não é uma função de A em B? Pois os elementos 1, 2, 3 e 4, eles não têm imagem. E a definição de função é que função é uma relação entre dois conjuntos. Os conjuntos são chamados conjunto domínio e conjunto contradomínio, onde cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. E isso não acontece nesse exemplo. Tá bom, pessoal? Relação 6. Vamos verificar se essa relação ela é uma função. Vamos escrever essa relação primeiro e depois vamos verificar se ela é uma função. Primeira coisa, vamos pegar aqui a lei de formação, tá vendo? A igualdade que relaciona as grandezas x e y e vamos isolar o y. Então, vamos ficar com menos y igual a menos x mais 3. Podemos multiplicar tudo por menos 1 aqui, ó, para que o nosso y fique positivo, tá bom? Então, vamos ficar com y igual a x menos 3. Então, essa daqui é a lei matemática que define essa relação. Então, vamos escrever a nossa tabelinha? Vamos fazer aquela tabelinha? Então, ó, a nossa tabelinha está aqui. Em uma coluna eu vou colocar os valores de x, na outra eu vou colocar os valores de y. Lembrando que os valores de x são 0, 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Tá lá em cima no início do seu material em PDF. Então, respeitando essa igualdade aqui, ó, quando o x é 0, o y vai ser menos 3, pois 0 menos 3 dá menos 3. Quando o x for 1, o y vai ser menos 2, pois 1 menos 3 dá menos 2. Quando o x for 2, o y vai ser menos 1. Quando o x for 3, o y vai ser 0. E quando o x for 4, o y vai ser 1. Tá bom, pessoal? Vamos escrever então a relação, vou chamar de relação 6. A relação 6, ela vai ter os seguintes pares ordenados, ó. 3, 0, e o outro par ordenado é 4, 1. Beleza? Por que só tem esses dois pares ordenados, Luiz? Por que não aparece o par ordenado 0, menos 3? Simplesmente porque o menos 3 ele não pertence ao conjunto B. O menos 2 também não pertence ao conjunto B.
o menos 1 também não pertence ao conjunto B. Logo, eles não são imagens de 0, 1 e 2 nessa relação aqui, tá bom, pessoal? Representando por diagrama, vamos lá. Diagrama, elementos do conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. Elementos do conjunto B. No conjunto B, nós temos os elementos 0, 1, 2, 3, 4, vai até o 9, não é isso? Está lá em cima no material. Então, observe que o 0 não tem imagem, o 1 não tem imagem, o 2 não tem imagem, o 3 tem imagem, que é o 0, está aqui, 3, 0. O 4 tem imagem, que é o 1, está aqui, 4, 1. Essa relação é uma função? Não. Não é função de A em B, pois nós temos elementos aqui que não têm imagem, que são o 0, o 1 e o 2. Tá vendo? São elementos do domínio que não têm imagem alguma. E para que seja uma função, cada elemento do domínio deve ter a sua respectiva imagem. Exercício 7. Vamos lá. Vamos resolver o exercício número 7. Dados os conjuntos A e B, presta bastante atenção, ó, nos conjuntos A e B. Então, conjunto A está aqui, conjunto B está aqui. Olha os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B. E uma relação, dados esses conjuntos, e uma relação expressa pela fórmula x igual a y igual a x mais 2, com x pertencendo ao conjunto A e y pertencendo ao conjunto B. Faça o diagrama e verifique se f é uma função de A em B. Faça o diagrama e verifique se f, ou seja, se essa relação expressa por essa fórmula aqui é uma função de A em B. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a nossa expressão matemática, que está aqui, ó, y é igual a x mais 2, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, a nossa tabela, a tabela que vai relacionar os valores de x e y. Em uma coluna vamos colocar os valores de x e na outra vamos encontrar os valores y. Então aqui, ó, x e aqui é y. Quais são os valores de x? Não esquece que x pertence ao conjunto A. Então tá aqui os valores, estão aqui os valores de x, ó, menos 3, menos 2, 0 e 3, tá bom? E agora nós vamos utilizar essa igualdade aqui, ó. Y é igual a x mais 2. Eu pergunto a vocês, quando esse x aqui for menos 3, qual vai ser o valor de y? Então vamos substituir, vamos lá. Menos 3 mais 2. Então, para esse x valendo menos 3, o y é menos 1. Vamos colocar aqui, ó, menos 1. Agora, quando esse x aqui for menos 2, qual vai ser o valor de y? Então, vamos fazer aqui, ó, y igual a menos 2 mais 2. Vamos obter 0. Então, quando o x é menos 2, o y é 0. Próximo, quando esse x aqui for 0, quando esse x aqui agora for 0, vamos ficar com 0 mais 2. Isso dá 2. Portanto, para x igual a 0, o y é 2. Próximo, qual vai ser o valor de y para esse x aqui igual a 3? Então, vamos ficar com 3 mais 2. Vamos obter 5. Ou seja, quando o x é 3, o y é 5. Bom, então vamos lá. Vamos representar agora por diagrama, né? Foi o que o exercício nos pediu. Então, nós temos aqui, ó, o conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? Menos 3, menos 2, 0 e 3. E aqui nós teremos o conjunto B. Quais são os elementos do conjunto B, pessoal? Menos 1, 0, 1, 2, 4
5 e 7. Quais são os pares ordenados relacionados? Vamos lá, ó. Menos 3, menos 1. Ou seja, quando o x é menos 3, o y é menos 1. Quando o x é menos 2, o y é 0. Quando o x é 0, o y é 2. Quando o x é 3, o y é 5. Tá aí. Então, representei por diagrama. Essa relação é uma função? É uma função de A em B? Sim. Sim. É uma função de A em B. Pois cada elemento do conjunto domínio, tá vendo aqui o conjunto domínio? Conjunto de partida, tem uma relação única com um elemento lá no contradomínio. Não importa, pessoal, se aqui no contradomínio estão sobrando elementos. Aqui no conjunto B estão sobrando, ó, o 1 ele não é imagem de ninguém, o 4 não é imagem de ninguém e o 7 não é imagem de ninguém. Isso aqui pode acontecer. O que não pode acontecer é sobrar elementos no conjunto de partida, no conjunto domínio. Se tivessem sobrando elementos aqui, aí essa relação não seria uma função. Exercício 8, vamos lá. Dados os conjuntos A e B, observe os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B e a correspondência entre A e B dada por y igual a x menos 2, com x pertencente a A e y pertencente a B. Faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Ou seja, essa correspondência entre A e B, dada por essa lei matemática, essa equação, representa uma função de A em B? Vamos lá? Então, a primeira coisa a fazer é montarmos uma tabela aqui, ó, onde nessa tabela, na primeira coluna, vamos colocar os valores de x e na segunda coluna os valores de y, que nós vamos encontrar. Lembrando que o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. Logo, os valores de x serão 0, 1, 2 e 3. Então, utilizando a equação x igual a y igual a x menos 2. Está aqui, essa equação aqui que ele nos deu. Então, quando x for 0, quando esse x for 0, o y vai ser 0 menos 2, que vai dar menos 2. Ou seja, para x0 temos y menos 2. Quando x for 1, o y será 1 menos 2, que vai dar menos 1. Logo, o valor de x igual a 1 se relaciona com o valor de y igual a menos 1. Quando x for 2, teremos 2 menos 2. Então, o y vai ser 2 menos 2, que vai dar 0. Quando x for 3, teremos 3 menos 2, que vai dar 1. Então, encontramos aí os possíveis pares ordenados aí da nossa relação. Então, vamos montar um diagrama, é o que o problema está pedindo. Faça um diagrama. Então, vamos lá. Conjunto A e conjunto B. Conjunto A está aqui, elementos do conjunto A, 0, 1, 2 e 3. Elementos do conjunto B são menos 1, 0 e 1. Portanto, vamos lá. 0 e menos 2 não tem. 1 e menos 1, esse tem. 2, 0, esse tem. 3, 1, esse tem. Então, essa correspondência, essa relação
entre os conjuntos A e B, ela é apenas uma relação. Essa relação não é uma função de A em B, pois o zero, que é um elemento aqui, ó, do domínio, é um elemento do conjunto de partida, ele não tem imagem. E isso não pode acontecer em uma função. Ok, pessoal? Então, nossa segunda aula de função. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos exercícios dessa lista, para você dominar esse assunto, para você ficar fera nisso aí. Se isso aí cair no seu simulado, cair na sua prova, aparecer na sua escola, você não vai errar. Um abraço, até o próximo encontro.